Olá pessoal, a gente vai começar então fazendo uma peça muito simples, é a chapinha de direção. SolidWorks a gente começa clicando aqui em novo, peça, a versão que eu estou usando é 2012, ok? Ou então você dá dois cliques aqui em peça. Bom, SolidWorks tem esta área de gráficos e aqui fica a árvore de projetos. Aqui aparece algumas propriedades, dependendo da ferramenta, configurações, e o Gene Express e o Display Manager, que este daqui trata de aparência e esse daqui é um recurso avançado para dimensionamento. Bom, começamos então escolhendo em qual plano nós vamos desenhar. A gente sempre tenta escolher um plano que vai ficar fácil de fazer a montagem. Essa chapinha aqui da direção talvez fique melhor se eu usar o plano superior, porque vai ser na posição onde ela vai trabalhar. Então eu vou criar um novo esboço e esse esboço vai aparecer aqui. Apareceu aqui um esboço, apareceu menos porque eu ainda estou editando o esboço. Agora eu vou escolher qual ferramenta que eu vou usar para fazer essa entidade. Eu vou escolher aqui uma ferramenta de retângulo de canto. Vou escolher... não, retângulo de centro, é mais fácil, porque a peça é simétrica. E então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui, se você reparar, o número 1 é o centro e número 2 é o canto. Número 1, cliquei, sempre que possível a gente clica a primeira vez na origem, que são essas duas setas vermelhas que aparecem depois que a gente cria um novo esboço. E o tamanho que eu quero é 45 por 10. Então, aqui embaixo ele mostra qual a posição atual do mouse. Então, aqui X, Y e Z. Como eu estou trabalhando em um plano só, né, não aparece o eixo Z, nenhuma modificação. Então, o X deverá ser metade de 45, 22 e meio, então mais ou menos aqui, sem muita precisão, ó. E aqui o Y, ao invés de 10, vou colocar 5 porque ele está pegando a metade, né? Mais ou menos por aqui. Aceito o retângulo e agora eu vou fazer o dimensionamento correto dele. Quando as linhas estão azuis, significa que ainda não foram dados os devidos dimensionamentos, nada assim. 45. Ao invés de estar olhando aqui embaixo, eu estava olhando as posições X e Y ali e eu me enganei, né? Era para colocar o tamanho de 10 e 45 ali mesmo. Bom, terminado o esboço, tudo fica preto. Vou aceitar aqui, olha. Então as linhas que eram azuis ficaram pretas. Aqui ele fala que está totalmente definido. Com o esboço ainda na fase de edição, escolho o recurso, ressalto base extrudado e aqui a espessura da minha chapinha. Eu vou escolher 0,1 milímetros. Digitei este valor, dei OK e a chapinha ali está pronta. Bom, agora eu vou ter que fazer dois furos de 2 milímetros de diâmetro. Onde que eu vou fazer? Vou fazer nesta face aqui. Ou eu clico na face ou escolho um plano que me ajude a fazer os furos. Não poderia ser no frontal e não poderia ser no direito. Então, ou superior, ou clico nesta face de cima, ou clico nesta face aqui de baixo. Posso clicar na face e vou escolher já
uma outra maneira, né? Posso clicar direto aqui na ferramenta ou venho no esboço, clico em esboço. Para ganhar tempo, eu já posso direto clicar em círculo. Desenhar assim é muito ruim, então vou apertar a tecla Ctrl 8. Seguro o Ctrl e dou um cliquezinho no 8. E então o esboço vai ficar normal a minha visualização. Fiz aqui 2 furos, vou dimensionar com 2 milímetros aqui de diâmetro e 2 milímetros aqui. Bom, como os dois têm o mesmo tamanho, eu posso fazer diferente. Ao invés de dar 2 valores, eu posso falar que este e este, eu tenho que apertar o Ctrl para selecionar 2 entidades ao mesmo tempo. Aparece aqui arco 1 e arco 2, que são os nomes automáticos deles. E eu crio uma relação de esboço. Os esboços agora são iguais. Muito bom. Então, este daqui deve ter 2 e o outro sempre vai ter o mesmo tamanho. Caso eu mude aqui para outro valor, esse daqui muda também. Agora eu preciso posicionar esses 2 furos. Uma alternativa que eu tenho é usar uma linha de centro. Esta linha de centro ela não vai influenciar no recurso, mas ela ajuda a posicionar o desenho. Então, eu vou fazer aqui uma linha de centro daqui até aqui. E então, vou manter os dois sempre na mesma direção. Se eu movimentar, então, clico e arrasto essa linha, olha, eu consigo levar junto, né? Agora eu precisaria pegar o meio desta linha aqui de centro e posicionar aqui, ó, na origem. A origem é muito importante, é muito legal que eu tenha feito aquele retângulo posicionando aqui, porque aquelas linhas que você deve ter visto do esboço, elas foram feitas automaticamente. O que eu vou fazer aqui agora? Vou escolher este ponto médio, mas ele não aparece aqui com o passar do mouse. Clico com o botão da direita em cima da entidade e seleciona o ponto médio. Agora ele está selecionado aqui, ó. O que eu preciso fazer agora? Selecionar este daqui ao mesmo tempo. Aperto o Ctrl no teclado e clico em cima da origem. Agora eu tenho o ponto 1, que é este, e o ponto 1 origem, que é este daqui. E vou falar que os dois agora são coincidentes. Bom, você deve ter percebido que a cor mudou, ficou preto. Ficou preto porque eles agora estão amarrados aqui em um dos pontos. Mas o tamanho ainda não está definido. Então eu queria mostrar aqui para vocês, mas de longe é ruim segurar bem no ponto, olha. Tá vendo que o meio está preso? Agora eu preciso dimensionar, dizer que daqui até o centro, eu posso tentar buscar aquele ponto. Como eu tenho mais dificuldade, eu clico na própria entidade de circunferência. E ele busca o centro para mim, porque o padrão do SolidWorks é buscar o centro da circunferência. Aqui eu marco 5. Consequentemente, do outro lado também tem 5, porque esta linha tem a metade dela aqui do mesmo tamanho desta outra parte, né? Sendo assim, agora eu tenho totalmente definido o meu esboço e escolho fazer um corte extrudado. O SolidWorks automaticamente entende que essas duas áreas fechadas são o que eu desejo fazer o corte extrudado. Ele entende que é para baixo, então. E ele guardou na memória a última profundidade que eu usei. Mas se eu mudar esta espessura, este corte vai ficar
fixo, né, em 0,10. Se eu aumentar aqui para 1 milímetro de espessura, por exemplo, aqui vai fazer somente, né, um recorte aqui de 0,1 milímetros, né? Então vai ter um rebaixo aqui muito menor. E eu quero que ele seja sempre passante, então eu altero aqui. Ele vai buscar desde o plano do esboço, que é esta face aqui de cima, e atravessar toda a peça. Ok. Será que deu certo? Deu certo sim, olha lá. A peça está furada. Aperto o Ctrl 7. Ele deixa em isométrico. A minha primeira peça está pronta, então agora eu vou salvar no local correto. Bom, o meu computador aqui está diferente do computador de vocês. A minha sugestão é que vocês procurem, se estiverem aí no laboratório, em computador, deve aparecer aí Documentos D. Deve aparecer um disco chamado Documentos D. E ali em Documentos D você vai criar uma pasta com o nome de vocês. E com esta pasta vocês vão criar uma nova pasta com o nome das peças. Bom, eu vou fazer isso daí num outro lugar. Vem aqui em Documentos, uma nova pasta. Essa pasta vai ter o nome de Meu Primeiro, referente ao livro Meu Primeiro Livro de SolidWorks. Entro na pasta Documentos, Meu Primeiro, e o nome da peça será letra maiúscula, chapinha de direção. Vocês perceberam que eu não deixo nem espaço e muito menos acento ou C cedilha, porque às vezes a gente faz o upload disso daqui para a nuvem e ele pode distorcer estes nomes. Então eu sugiro que não coloquem espaços e nem caracteres especiais, somente letras, números, hífen e underline. Esta é a minha sugestão. Essa daqui é a primeira peça que nós fizemos, então até a próxima peça.